Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar com vocês nesta noite, em nome da FPCAF e especificamente do Programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da FPCAF, do qual eu sou coordenador. Meu nome é Pascoal. Hoje nós temos a oportunidade de tratar de um tema muito oportuno e que realmente tem gerado muitos questionamentos, que é contabilidade, ESG e o futuro do reporte financeiro. Vamos tratar a respeito das demandas por consistência no reporte financeiro, de natureza de ESG e os principais desenvolvimentos dos agentes reguladores, né? E as expectativas para o futuro e para os próximos passos relativos à informação de natureza ESG. Nós temos o privilégio hoje de contar com o palestrante, que é o Patrick Oliveira Matos, que é discente do nosso programa de mestrado. Muito nos honra pela possibilidade de estar conosco. Então, eu já externo desde já meu agradecimento, Patrick. Muito obrigado por sua disponibilidade, né? O Patrick, ele é diretor de práticas contábeis da Natura, ele é contador, é registrado no Brasil, nos Estados Unidos, é membro do CFC para diversas comissões e trabalhos de análise, trabalha como coordenador de comissões de ESG, de normas climáticas na FGV, e tem desenvolvido diversos trabalhos em termos de grupos, tanto no Brasil, na América Latina, atuando em conjunto com vários reguladores, inclusive com o CVM, SEC, entre outros, né? E tem lidado com essas questões do ESG, impactos relacionados ao IFRS no dia a dia das organizações. Então, Patrick, mais uma vez agradeço a sua gentileza. Estamos à sua disposição. O Patrick vai conversar conosco, ele não vai fazer nenhuma apresentação. E aí você nos orienta, Patrick, como é que você quer conduzir. Você vai falar por um período e as pessoas vão te perguntar depois, ou as pessoas podem ir te perguntando, como é que você prefere? Boa noite, pessoal. Pascoal, obrigado. É prazer estar aqui com vocês e com o público. Olha, eu vou te dizer que eu gosto até de fazer sem a apresentação formal, porque eu gosto de fazer mais no ritmo de conversa, né? Então, é mais, não tem muito roteiro, né? É mais falar um pouquinho da experiência que a gente está vendo no setor. Eu posso ir falando, eu vou falando, e se em algum momento quiser me interromper, fique à vontade, ou se preferir até deixar um pouquinho mais para o final, vou tentar fazer um roteirozinho aqui para tocar o assunto, mas não tem regra, fica à vontade aí, os participantes que queiram participar também vai ser um prazer receber as perguntas. Ok, eu vou só solicitar, então, para que a gente tenha um pouquinho mais de sequência e ordem, né, na fala, as pessoas que quiserem colocar questões, por gentileza, utilizem aqui na parte de baixo as reações, levantando a mão, e aí eu passo a palavra para vocês, ou coloquem no bate-papo, e a gente vai, à medida das respostas, vou encaminhando as outras questões para o Patrick, tá bom? Então, fique à vontade, Patrick, um grande prazer. Obrigado, Pascoal. Bom, é bacana estar aqui, né, principalmente falar sobre esse tema que está no topo da prioridade, né, de vários participantes do mercado. A gente tem visto cada vez mais discussões entre empresas, reguladores, normatizadores e principalmente, né, eu diria, os investidores que têm requerido essas informações, né, e falar como isso se correlaciona aí com o reporte financeiro, como isso se confunde, às vezes, com o próprio reporte financeiro e a contabilidade, né, e o provimento de informações para o mercado de qualquer maneira, né. Então, a gente vem discutindo isso em diversos âmbitos, né? Temos participado de discussões com reguladores, a própria CVM tem apoiado muito nessa discussão, o IASB tem se colocado bastante disponível para ouvir, também, principalmente agora com o ISSB, né? Também embaixo da Fundação IFRS. E essas pautas, eu diria que, por um lado, tem um quê de negativo, né? Porque acho que é um indicativo claro que a gente tem feito um trabalho ruim de preservação, né, e respeito das relações sociais e governança, mas também, de certa forma, é um benéfico, porque é uma busca ativa, né, não só por soluções, né, mas por uma comunicação mais efetiva com os usuários das informações dessa natureza ESG, né. E daí acho que eu puxo talvez para mim, né, que é a grande origem desse tema, que não é tão diferente
do que a gente já teve no próprio reporte financeiro das demonstrações financeiras contábeis, né, no IFRS, né. A própria IFRS, quando ela foi adotada em vários países, em especial aqui no Brasil, né, que a gente acompanhou bastante de perto, ela levou uma necessidade enorme de atualização de vários participantes do mercado, enfim, todos que trabalham com reporte financeiro, e a gente vai passar certamente por algo semelhante agora com a normatização dos assuntos ESG, né. Um grande problema histórico é que o reporte financeiro ele é muito visto, não só no Brasil, mas eu diria que aqui no Brasil de maneira especial, como um exercício de compliance. Ou seja, as empresas elaboram demonstrações financeiras por requerimentos legais, requerimentos de credores ou por serem listadas, por exemplo, em empresas de capital aberto. Mas no final do dia, a comunicação, o reporte financeiro, ele nada mais é do que uma comunicação. Ele não é um exercício de compliance, é uma comunicação com o usuário dessas informações sobre, no caso da IFRS, por exemplo, os aspectos patrimoniais e performance de uma entidade em determinado período, né. E para que essa comunicação, ela de fato, tenha mais utilidade, ela tem que ser direcionada às necessidades dos usuários. E para que os usuários usam a informação? Para avaliar a gestão de recursos, por parte da administração, avaliar a performance da administração ao gerir esse recurso em determinado período, e a partir daí o usuário toma decisão, toma decisões informadas e educadas a respeito das entidades. Comprar ou vender uma participação, se associar a entidades de novos negócios, ou mesmo decidir até sobre o relacionamento comercial. E esses aspectos, eles sempre foram relevantes tanto no reporte financeiro quanto no sistema de sustentabilidade. A grande dificuldade, e de novo, que a gente viu no IFRS, a gente vê também agora na sustentabilidade, em assuntos ESG, é você ter, primeiro, informação confiável, e segundo, que seja apresentada de maneira consistente, ou seja, que permita tomada de decisão à medida que ela tenha comparabilidade e qualidade, né. E aí voltando para o reporte financeiro contábil, né, do IFRS, a premissa de basicamente todos os frameworks que a gente aplica, seja IFRS, US GAAP, BR GAAP, que a gente tinha no passado no Brasil, é de maneira geral, você permitir uma análise dessas informações para avaliar o desempenho da entidade. Eu lembro de um exemplo, muitos anos atrás, de uma empresa brasileira, na minha época em auditoria ainda, né, era uma filial brasileira de uma entidade europeia e reportava em 3 padrões: IFRS, a entidade, né, europeia, né, precisava do IFRS para reporte, e o US-GAAP, porque é uma entidade de capital aberto nos Estados Unidos, na época os Estados Unidos não aceitavam ainda o IFRS, e o BR-GAAP localmente no Brasil. Então, quando a gente olhava os 3 padrões, e de novo, que os 3 padrões partem do mesmo pressuposto, informação confiável que possa auxiliar na tomada de decisão. Em uma das 3 métricas você tinha prejuízo, em 2 você tinha lucro. Em 2 métricas você tinha uma margem EBITDA em torno de 10%, algo parecido, e outra por volta de 30% a 40%. Você olhava índice financeiro, liquidez, alavancagem, eles variavam quase que o dobro de um para o outro, né. Então como é que você avalia a performance dessa empresa, né? É um pouco difícil, depende qual é a ótica que você está aplicando, depende de qual é o usuário que está olhando para as informações. E, obviamente, isso foi um grande fator na uniformização das normas, que a gente viveu aí, principalmente depois no início dos anos 2000, né, e culminando aí no Brasil com a IFRS já para 2008. Quando a gente vai para questões, de natureza ESG, é basicamente a mesma coisa que se passa. Tem um interesse genuíno dos usuários, principalmente investidores e credores, né, nas ações que uma entidade toma em relação a ESG, como se fosse até uma extensão das próprias ações, né. Um banco, por exemplo, que provê um financiamento mais barato, em contrapartida a metas ESG, no final do dia ele está participando dessas ações. Ele está dando um desconto para poder fomentar também as entidades que tenham compromissos significativos, né. Gestores de fundo, a gente vê muitos fundos se associando basicamente a causas ESG, tentam alocar recursos de maneira preferencial nessas entidades, né, para também fomentar esse movimento e a própria crítica que há, não só em relação a entidades, mas países, por exemplo, que têm uma gestão ambiental deficitária ou regras pouco protetivas a recursos naturais em alguns setores da economia, eles sofrem pressões crescentes pelos investidores e gestores de fundos que querem essas informações claras para tomar decisão. Essa semana, por exemplo, tivemos um exemplo muito interessante que os acionistas da Rio Tinto, né, uma das maiores mineradoras do mundo, eles votaram contra, em assembleia, a aprovação das demonstrações financeiras da companhia. Liderados aí principalmente pelos grandes gestores de fundo, né, os maiores acionistas, mas a principal reclamação que eles tinham nessa desaprovação das demonstrações era a falta de clareza em relação a riscos associados a clima.
nas divulgações das demonstrações financeiras. E questionaram não só a falta de clareza como fator negativo, mas questionaram também o auditor por uma possível conivência com a falta de divulgações. Então, questionaram a companhia, solicitaram as visões do comitê de auditoria sobre a efetividade do trabalho dos auditores, muito sobre essa visão do que se espera receber em relação às informações. Os investidores eles querem ter essas informações e cada vez mais têm pressionado as empresas para que elas possam prover de forma clara. E não só investidores, também clientes. Muitos clientes tomam decisão de compra de determinados produtos ou serviços por informações publicadas sobre essas empresas no que diz respeito à sua gestão de resíduos, política de apoio à diversidade, compromisso com a agenda da ONU. A PwC ela soltou uma pesquisa recentemente, muito interessante também, em que ela concluiu, né, por questionários enviados a consumidores, que 76% desses consumidores que foram questionados, eles responderam que descontinuariam o consumo de um produto se eles tiverem conhecimento que a empresa trata de maneira inapropriada no meio ambiente ou a comunidade que eles estão inseridos. Então, isso deixou de ser uma questão também regulatória para uma questão de necessidade de investidor e também uma questão de consumo. Os clientes têm cada vez mais buscado empresas que tenham responsabilidade social ou em relação a clima ou uma melhor governança. E aí vem o grande dificultador, né, que a base dessas reclamações dos usuários traz, que é a ausência de uma padronização global desse reporte. As entidades acabam elaborando reportes de natureza ESG de maneira diferente, formatos diferentes, em muitos casos até baseados em estruturas conhecidas, né? A gente vê muito GRI, TCFD, essas sopas de letrinhas que a gente vê no mercado, mas ainda assim são escolhidos a partir das observações e necessidades próprias das companhias, né? E aí dificulta um pouco a comparação de laranja com laranja, né? Ou seja, você fazer uma análise qualitativa, né? Principalmente para os usuários, aqueles que tomam decisão, né, de investimento com base nessas informações, e escolher uma entidade ou escolher a outra, né? E aí, indo um pouco para a parte normativa, né, deixando até o contábil um pouco mais para frente, é que essa normatização que vem sendo proposta em alguns âmbitos, né, e vem sendo discutida, ela tenta solucionar, né, que é esse gap entre investidores e entidades. Ou seja, esse gap vai sendo eliminado na medida que os investidores enviam mensagens consistentes, claras do que eles esperam receber das companhias. O exemplo da Rio Tinto é ótimo nesse sentido. E as companhias, pelo outro lado, vão ajustando as suas narrativas para tentar deixar esse gap cada vez. Oi, voltei, tinha ficado mudo. E tornar a comunicação mais efetiva. E, dessa forma, fazer com que a sua narrativa sobre o tema ela seja mais consistente e compreensível, né? E aí, nessa linha, acho que talvez aí uma das iniciativas mais significativas que a gente tem acompanhado bastante, e dentro do CPC a gente tem participado de discussões também com a Fundação FRS a respeito, é a criação do ISSB, que é o International Sustainability Board, né? Foi recentemente anunciado lá na COP, né, em novembro do ano passado, e vem partindo um processo de normatização e de criação, né, do conselho, indicação dos membros, e vai tratar, né, já tem inclusive normas em consulta, mas vai tratar da criação de normas de reporte de assuntos de natureza ESG que possam ser adotados de maneira consistente e comparável entre as empresas. E aqui é importante criar uma distinção também, tem muita confusão nesse âmbito, mas o ISSB ele não se confunde com o IASB. O IASB é o normatizador contábil das normas IFRS, um board que fica embaixo de uma fundação, que é a Fundação IFRS, e o ISSB vai ser, em relação ao IFRS, um irmão. Vão ser entidades paralelas, ambas embaixo, né, supervisionadas pela Fundação IFRS, e que quando a gente conversa com o pessoal do IASB, eles até brincam, né, que eles querem que o ISSB fique, inclusive, em outro prédio, que é para não ter confusão, para as pessoas não confundirem. ISSB é uma coisa, IASB, normatizador IFRS, outra, né? Então, a normatização do ISSB, é bom deixar bem claro, ela não cria norma contábil. A normatização não afeta a IFRS, né? Então, é óbvio que vai ter uma interação entre os boards, né? Isso já acontece, até porque o ISSB tem se utilizado muito do know-how do IASB, né, no processo normativo, mas vão tratar de coisas diferentes, né? Vão tratar, basicamente, o ISSB de normas, né, para divulgação de assuntos de sustentabilidade, dentro do âmbito dos quais esses relatórios sejam incluídos, né? E aí, recentemente, o ISSB ele emitiu seus dois primeiros pronunciamentos, né? O primeiro é o pronunciamento geral, né? É o pronunciamento que ficou codificado como S1,
que são os requerimentos gerais de divulgação de informação de sustentabilidade, né, traduzido em português. E o segundo, que é um pronunciamento mais específico e detalhado voltado a temas de clima, né, que foi codificado como S2, né, que é divulgações relacionadas até o final de julho. Muitas entidades, associações de classe no Brasil têm participado do processo e se espera que municiem, né, o ISSB de comentários, que enviem cartas formais dentro do CPC, né, um segundo conselho está sendo criado para ser também irmão do CPC e tratar de ações de sustentabilidade. Na Abras, que a gente tem discutido bastante, em outros grupos também. Então, certamente, a participação dos brasileiros, né, a CVM tem se envolvido bastante, então o Brasil tem uma participação bem interessante, bem ativa nessas discussões, né? E essa primeira norma, que é a S1, ela trata de requisitos gerais de divulgação, né, que, de certa forma, é semelhante ao que a gente vê na estrutura conceitual do IFRS, o CPC 00, né? Ou seja, você tem ali os princípios gerais que norteiam a normatização, né? Ou seja, quais são os princípios que o reporte associado a temas ESG devem seguir. Então, o objetivo, né, que foi colocado por essa norma S1 é requerer que todas as entidades forneçam todas as informações relevantes sobre a exposição da entidade a riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E, de novo, que sejam avaliados como úteis para a tomada de decisão, especialmente aí sobre fornecer recurso econômico e tomar decisões com base nesses relatórios. Aí, de novo, bem parecido até com o objetivo do relatório financeiro para a proposta geral do IFRS, que foi estabelecido pelo CPC 00, né, pela estrutura conceitual. E isso não é também muita surpresa, porque, de novo, né, o grande benefício de você ter a Fundação IFRS participando do processo normativo é aproveitar esse conhecimento no ato de normatização. É o relacionamento com as entidades de classe ao redor do mundo, relacionamento com reguladores, então tentar aproveitar o que já existe para criar algo já com uma base mais sólida, né? E aí, seguindo nessa linha de princípios, né, que a norma traz, a divulgação, né, outro requerimento da norma, que a divulgação de sustentabilidade seja sempre completa, neutra e precisa desses riscos e oportunidades de sustentabilidade, que, de novo, também é bem parecido com a estrutura conceitual de FRS, né, que discute lá relevância, representação fidedigna, e outras passagens também que dá para se observar claramente aí o quanto se aproveitou também do que já existe, né, na normatização do IASB. Por exemplo, nessa norma S1 tem muito texto que remete ao IAS1, né, que é o CPC 26 aqui no Brasil, principalmente nas discussões sobre materialidade, por exemplo, o conceito de materialidade que foi definido, né, pelo ISSB nessa norma. Ele é bem parecido à definição de materialidade também das IFRS. Então, ela já traz um pouco dessa expectativa que o mercado já tinha, né? Que viesse de um processo semelhante ao processo normativo que o IASB, né? E principalmente o fato de ele ser apoiado em princípios. Esse é um ponto bastante interessante, né? Porque a IFRS, né? Isso foi um fator que trouxe talvez aí uma dificuldade maior no Brasil na aplicação da IFRS lá atrás, em 2008. Ela é baseada em princípio. A própria legislação, a lei britânica, né, ela é voltada a princípios. No Brasil, a gente tem uma legislação societária, a lei das SA, que ela é uma legislação que não é principiológica. Ela vem muito, eu não quero dizer copiada, mas ela é muito fundamentada na lei norte-americana, a criação da lei das SA. E a lei norte-americana também ela não é voltada a princípios, ela é voltada a cumprimento de leis, regras, jurisprudência. Então, isso para países como o Brasil, por exemplo, que tem uma legislação, e à época, né, a nossa legislação contábil era uma legislação societária, né, voltada ao segmento de regras e leis, você aplicar uma normatização baseada em princípios, ela é um pouco mais difícil. E isso é um caminho que o ISSB também tomou, já esperado também, né? Mas ter um conjunto de normas voltadas a julgamentos, interpretações e princípios, que, sem dúvida nenhuma, eu particularmente acho bem interessante, acho que isso valoriza ainda mais o profissional que está discutindo o reporte, e você foge um pouco de uma normatização que seja um cumprimento de checklist, né? Ou seja, regras, linha a linha, divulgue isso, avalie isso. Acho que é um caminho bem interessante, mas que, obviamente, uma escola menos principiológica, né, como é o Brasil, a gente tende a ter, na prática, algumas dificuldades adicionais. Mas a própria experiência com a
adoção do IFRS no Brasil, ela tem ajuda, né, nesse fator, né? Já passamos um pouco sobre isso, né? E a segunda norma que o ISSB colocou para consulta, que é a S2, é uma norma que se apoia bem na S1, né, nessa primeira, já que essa primeira é uma norma mais principiológica geral em relação à sustentabilidade. É uma norma, essa S2 é uma norma especificamente voltada a clima. E aí há uma certa crítica, né, que foi feita não só ao ISSB, mas outros frameworks também, que se apoiam muito em temas de clima, né, uma primazia pelas questões de meio ambiente, se comparado a questões, por exemplo, sociais e governanças, né, um foco um pouco mais forte no E, do ESG. Mas, nesse caso, a opção do ISSB foi começar com questões de clima por alguns fatores bem importantes. Primeiro, a visão de que esse é um tema um pouco mais crítico, né? A resposta na normatização que o ISSB busca, que o mercado tem procurado, é uma resposta normativa rápida. Então, focar talvez num tema que é tido como mais crítico, mais complexo, tende a ser um pouco mais fácil para você angariar comentários e tentar ter um processo normativo um pouco mais rápido, né? Se a gente pensar, por exemplo, fazer um paralelo com o processo de emissão de FRS, uma norma completamente nova, vamos usar um exemplo, pode ser os ativos digitais, né? Criptomoedas, tokens, NFTs, tem algumas associações, né? Alguns associam, por exemplo, a intangíveis, existem algumas discussões aí no IFRS, mas, de forma geral, esses itens não são tratados em nenhuma norma. Então, qualquer processo que o IFRS fosse iniciar para criar uma norma para tratar esses ativos, o que ia acontecer? O board, né, o IASB, ia fazer uma pesquisa com participantes de mercado, né, para entender a natureza dos ativos, quais são os pontos de discussão, e digamos que isso seja extremamente rápido, talvez em um ano eles conseguiriam emitir um discussion paper, um papel com observações iniciais. Aí, para o segundo ano, coletariam feedback, talvez mais alguns meses conseguiriam, né, de novo, num processo bem rápido, emitir um exposure draft, vai ficar aberto para consulta, vai receber comentários, o IASB conversa aí com preparadores, reguladores, e aí talvez no terceiro, quarto ano, se o processo for bem rápido, eles estariam numa posição de emitir uma norma. Então, o processo normativo ele é de certa forma lento, e precisa ser, porque você precisa passar por todos os caminhos necessários para chegar nessa posição de emitir uma norma. E quando a gente olha para as necessidades de sustentabilidade, né, e o que é pedido ao ISSB, seria um tempo muito alongado, né, muito tempo para normatizar algo que é tido como urgente. Então, o que o ISSB considerou? A forma mais célere de endereçar o assunto era focar primeiro no clima, porque, além de ser mais urgente, é um assunto que você já tem diversos conceitos de diversos frameworks estabelecidos. Existem diversas formas de reportar assuntos relacionados a clima que já são bem aplicados no mundo. Então, você constrói o seu raciocínio no ISSB em cima de conceitos que já estão pré-estabelecidos, que já são conhecidos no mercado, já tem uma certa expertise, e utiliza essa base para poder acelerar o processo. Então, fazendo isso, né, o ISSB conseguiu, em um período relativamente curto, já emitir para consulta pública duas normas focando principalmente no clima, que é onde teria, sem dúvida, mais celeridade, e questões, principalmente sociais de governança, também vão estar sendo endereçadas, mas tendem a ficar em um segundo momento, né? O ISSB não tende a colocar isso muito para frente, mas ficaria um pouquinho mais adiante, né? Até pela falta também de informação disponível, né? E outros frameworks mais estabelecidos, né? Então, essa norma emitida aí voltada para o clima, ele traz aqui uma divulgação principalmente focados num framework chamado TCFD, que é a Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas a Clima, né? É um framework bem estabelecido, bem conhecido, com muita informação publicada, né? Então, foi algo que o ISSB focou bastante, e ele tem um foco aí em alguns tópicos separados. Primeiro, governança, né? Quais são os processos, controles, né? Procedimento de governança que a entidade usa para monitorar, tudo isso sendo abarcado também pela norma S2 do ISSB. Aspectos de estratégia também, ou seja, como é que a entidade considera, né, aspectos climáticos dentro da sua definição de estratégia, no seu modelo de negócio, não só para fins, de novo, regulatórios de reportar informação, mas também para tomada de decisão da administração que afetam os retornos econômicos, né? Gerenciamento de risco também, ou seja, como é que os riscos de clima são considerados, avaliados e mitigados pela entidade, e também pede divulgação de métricas e metas específicas, né? Ou seja, aquelas que a entidade usa para gerenciar e monitorar o desempenho, né, em relação aos riscos e oportunidades, né? Agora, aqui um ponto que é importante também, porque a simples criação do ISSB
e a publicação de normas, ela não define a aplicação pelas empresas. Esse é um ponto que a gente ainda vai discutir aqui no Brasil bastante, né? Mas a adoção, né, das regras do ISSB vai depender um pouquinho dos movimentos, né, principalmente regulatórios, que vão seguir, até que ponto os reguladores, né, a IOSCO, que é o Grupo Internacional de Reguladores, né, das Comissões de Valores Imobiliários no mundo, já tem se posicionado a favor, mas ainda assim vai depender dos reguladores em cada país, né. A CVM tem acompanhado bem de perto, já se colocou favorável à regulamentação, mas a gente precisa ver como é que seria o processo de adoção, né. Lembrando que quando a gente adotou a IFRS no Brasil, lá atrás, com 11.638, a adoção das IFRS foi um objeto de legislação. Ou seja, se esse assunto, por exemplo, precisar tramitar em Congresso ou passar por legislação, a gente vai ter bastante dificuldade no curto prazo. Principalmente, né, que a gente está entrando em ano de eleição, Congresso é esvaziado, você tem uma concorrência grande de pautas, né, para serem votadas. Então, se for necessário passar por esse caminho, né, a gente deve ter um fator aí de atraso na aplicação dessas normas no Brasil, né. Acho que até esse momento a gente não tem muita informação se é o que vai seguir, acho que a própria CVM está estudando, mas isso dificultaria um pouquinho, né. Já tem, não só na CVM, mas a academia tem participado bastante da discussão, os reguladores, para ir monitorando, né, e até que ponto a gente consegue fazer o processo acontecer no Brasil também. E aí, fazendo um paralelo, talvez, para a contabilidade, né, a gente falou do ISSB e o IASB, como eu tinha falado, não tem necessariamente, né, um reflexo direto esperado, né? Tem muita confusão ainda, até o que vai mudar na contabilidade, o que afeta a contabilidade da normatização do ISSB. Eu repito, né, o ISSB não vai definir normas contábeis, mas não tenha dúvida que essa discussão, né, o fato da discussão estar mais dispersa agora, né, estar mais em voga, vai fazer também no ambiente contábil os preparadores, os reguladores abrirem os olhos a outros temas que já existem na IFRS e que podem ter também um viés afetado por essas discussões ESG. Por exemplo, eu imagino, embora também, de novo, é algo que a gente vai ter que aguardar para ver, mas se espera ter uma correlação entre o que você vai ter reportado em duas demonstrações diferentes. Se você tiver, por exemplo, demonstração voltada para sustentabilidade e uma demonstração contábil, é esperado que você tenha uma certa correlação entre assuntos, né? Você vai ter por exemplo, uma demonstração falando sobre assuntos ESG, falando bastante sobre compensação de carbono, sobre processos que a companhia está empreendendo para poder compensar essas emissões, fazer o inventário dessas emissões. É esperado que a gente veja isso também como um risco de negócio nas demonstrações contábeis, porque esses custos não são baixos e sejam passivos em muitas das situações, né? Então, em setores, indústrias extrativas, por exemplo, minério, petróleo, certamente vão ter diversas provisões e estimativas contábeis que estão associadas a julgamentos de clima, de efeitos de meio ambiente, né? Então, esses julgamentos significativos, né, também aí requerimento da IAS 1, contábil, eles têm divulgação requerida na emoção financeira. Então, se a gente olhar, por exemplo, esses setores com maior impacto, né, ao meio ambiente, eles têm provisões para abandono, têm provisão para recuperação diária, eles têm aspectos de risco que podem aumentar fluxo de caixa futuro, né, saída de caixa futuro, para poder compensar um dano feito ao meio ambiente. Então, empresa do setor elétrico, né, Pascoal, a gente estava falando um pouquinho sobre o setor elétrico, um pouco antes de entrar aqui, você tem entidade do setor elétrico que tem obrigações legais junto ao poder concedente, de investimento em ações de pesquisa e desenvolvimento, de eficiência energética, e tudo isso voltado a aspectos também sociais. Garantir que a eficiência da transmissão de energia, da geração de energia, vai chegar na ponta do usuário a preços que sejam razoáveis, que a tecnologia seja apropriada também e possa ser utilizada de maneira consistente, com menos interrupção, menos queda de energia. Isso também é um fator que é uma obrigação legal e que tem uma natureza social também em relação à atividade dessas empresas, né? Aí tem vários outros exemplos bem comuns, né, que inclusive têm sido objeto aí de discussão também dentro do IASB, né? O IASB ele emitiu no final do ano passado um paper, né, falando um pouquinho sobre possíveis contas contábeis, possíveis divulgações que podem ser afetadas por clima, né? Incertezas, julgamentos, estimativas críticas, a gente falou da IS1, que é o CTC 26 agora há pouco, questões associadas a provisões, né? Provisões e passivos contingentes associados à questão de clima também, ou obrigações construtivas, por exemplo, em relação à compensação de emissões de carbono, por exemplo.
E isso afeta também não só o aspecto contábil, mas também o negócio como um todo. Já aconteceu no passado, 30, 40 anos atrás, a gente tinha telhas, caixa d'água de amianto, que material cancerígeno, né? Matéria-prima de vários produtos e que em determinado momento tiveram a sua utilização e comercialização proibida. Isso é um efeito, é um risco que afeta os negócios e até a continuidade de alguns negócios, né? Muitas empresas tiveram que se adaptar na sua produção. Isso afeta especificamente não só o reporte, mas também ao longo prazo, né? A forma na qual as companhias fazem suas projeções de resultado, que pode afetar, por exemplo, recuperabilidade de ativos, impairment de ágio, tributos diferidos ativos. Então, embora a normatização, né, do ISSB, por exemplo, não afete a contabilidade, sem dúvida nenhuma ela abre os olhos para diversos fatores que sempre tiveram lá na contabilidade, mas que a gente talvez não interpretasse como sendo impactados por questões de clima, por exemplo. E aproveitando, acho que eu acabei de dar esse exemplo, né? Um dos reflexos contábeis que eu acho mais interessantes são as obrigações constitutivas, né? Que são aqueles passivos que não surgem de uma obrigação legal, mas que pelas ações da entidade, a forma na qual a entidade se coloca, elas criam uma obrigação, que é um passivo, que não é formalizada, mas que não é razoável pensar que a entidade vai estar desobrigada de cumprir aquela obrigação, porque ela se colocou de maneira muito significativa e forte em relação a determinado assunto. Compensação de emissão de carbono é um ótimo exemplo. Por incrível que pareça, não é uma obrigação legal hoje em dia. É uma obrigação construtiva para as empresas que assumem o compromisso. Ou seja, a empresa que assume o compromisso de maneira bem clara, ela tem um passivo, ela é, entre aspas, penalizada, né, no custo desse passivo, mas ela assume esse passivo. E empresas que não se posicionam, elas simplesmente não têm o passivo. Então, eu acho que na medida que essa discussão vai avançando, muita coisa em relação, por exemplo, a provisões e obrigações que são construtivas, mesmo não sendo legais, né, por conta de práticas da companhia, políticas publicadas, declarações da administração, isso ainda vai avançar muito também no ambiente contábil, né? E, sem dúvida nenhuma, esse exemplo ele cria um certo paradoxo, né? Ou seja, entidades que têm um engajamento histórico em determinadas causas ESG estariam sujeitas a reconhecimento de mais passivos, se comparados com empresas que não têm um engajamento tão claro, né? Ou seja, como é que a gente avalia essas obrigações que são construtivas, né? Como a gente determina se o posicionamento de uma empresa em relação a essas causas é suficientemente específico a ponto de ensejar o reconhecimento de um passivo, né? Como se mede a expectativa das outras partes, dos usuários, sociedade, investidor? Então, vai trazer muito impacto ainda no contábil também, na minha opinião, como um reflexo de se pensar mais no assunto, e não necessariamente das discussões da normatização de ISSB. E aí tem vários outros exemplos, né? Também muitos bondes, né? Operações de financiamentos sendo tocadas por bancos em troca de metas e métricas assumidas pelas companhias em termos de ESG, enfim, isso vai, sem dúvida nenhuma, ainda passar por muita discussão. Essa, sem dúvida, talvez a iniciativa mais significativa. Acho que talvez algumas outras iniciativas interessantes que valem mencionar, né? A SEC nos Estados Unidos já vinha falando há bastante tempo, já tinha um guidance de 2010 sobre divulgações de assuntos de clima, que ela revisou agora e emitiu para consulta pública lá também nos Estados Unidos. Uma nova norma, né, sugerindo divulgações adicionais, principalmente informações relacionadas a risco ao clima, né, que possam ter impacto material nos negócios da companhia. São requerimentos bem detalhados, né, de novo, voltando para uma escola mais voltada a leis e regras do que princípios, né, então bem detalhados. E lá, embora ainda esteja em discussão, tem um fator que é um pouco mais, que dificulta um pouco a discussão, né, na minha opinião, que é uma polarização muito grande do assunto, né? Você tem uma polarização, inclusive política, grande nos Estados Unidos, né? Lá dos 4 comissários da SEC, por exemplo, né, que são envolvidos na proposta, 3 aprovaram e um foi contra. Inclusive, no dia em que a proposta foi publicada, o comissário que foi contra publicou um artigo super agressivo e contrário num jornal publicado nos Estados Unidos. Então, existe lá uma questão muito grande de discussão ainda. Ele disse uma frase que eu achei que foi bem forte. Ele disse que nós não somos ainda a Comissão de Valores Ambientais, pelo menos por enquanto, e que mesmo que tenha uma motivação nobre em vista do ambiente regulatório complexo, os resultados serão ignóbeis. Eu até anotei isso aqui para me lembrar, que foi uma posição bem forte de um dos comissários da SEC. E mesmo dentro, né, de outros grupos políticos proeminentes, por exemplo,
tem posições claramente opostas. Tem um grupo de 16 procuradores gerais de estados que já se uniram e ameaçaram processar a SEC formalmente, uma carta ameaçaram processar a SEC se a proposta seguir em frente, né? Outros políticos, tem um dos principais senadores republicanos, né, também é líder de uma comissão voltada à indústria financeira, assuntos bancários, tem falado bastante na mídia contra a proposta. O líder da Câmara de Comércio americana também, que é o maior lobista do Congresso americano, também já se colocou de maneira bem oposta. Então, é uma proposta bem interessante também no caso da SEC, acho que vale a pena a gente acompanhar, mas eu particularmente acho que ainda vamos ter aí bastante coisa, bastante água vai rolar aí nessa proposta. Acho que provavelmente algumas concessões vão ter que ser feitas em relação à proposta inicial. Muita coisa semelhante ao ISSB, inclusive, num formato menos principiológico, eu diria, né? Mais legislador e menos voltado a princípio, mas algumas informações bem interessantes. Eu diria que talvez a principal. Tem duas coisas que chamam muito a minha atenção na proposta da SEC, que eu acho que vale a pena comentar. Primeiro, que a SEC faz uma referência muito constante, né, à demonstração financeira, ao contrário do ISSB, ela faz referências bem constantes a demonstrações contábeis, né, ou seja, aspectos contábeis de divulgação também na demonstração financeira, né, já que a proposta ela altera regulamentos da SEC, regulação SX, por exemplo, que lida com conteúdo de demonstração financeira, e pede informação em nota explicativa, né. Então, é um passo até além do que o ISSB comenta, né, pede que a nota explicativa da demonstração financeira traga efeitos de aspectos climáticos, como transição à energia mais limpa, compensação de carbono, como isso afeta estimativas contábeis, como isso impacta o reporte financeiro e a forma na qual a administração avalia os negócios, a razoabilidade dos negócios e a sua performance financeira, né? E parte desse raciocínio da SEC, né, de tentar confundir um pouco a parte do reporte de sustentabilidade e a própria demonstração financeira, né, é que colocando esse requerimento em nota explicativa, você automaticamente inclui o requerimento de que essa informação seja também revisada pelo auditor. Então, é mais uma linha de defesa, entre aspas, né, para garantir que a informação vai ser de qualidade. Se ela está na nota explicativa, ela tem que ser revisada pelo auditor, e se ela está na demonstração financeira, ela é parte também da avaliação de controles internos de uma entidade, né? A entidade que reporta nos Estados Unidos, ela tem que, anualmente, né, principalmente pelo C-Level, né, pelo CEO e pelo CFO, ela tem que confirmar formalmente, assina no seu arquivamento, de que a companhia manteve, durante o exercício, um ambiente de controles internos apropriado. E colocando isso em demonstração financeira, a SEC espera também que isso acabe sendo abarcado por essas discussões. E aí o segundo ponto, que é um pouco controverso, que tem gerado mais questionamento e mais reclamação nos Estados Unidos, são as emissões dos gases de efeito estufa de escopo 3. A proposta da SEC, ela requer que a entidade divulgue informação sobre as emissões diretas, né, que são aquelas do escopo 1, emissões indiretas, né, associadas aí à compra de energia e outras formas de energia, né, que são o escopo 2, e ela pede também, quando materiais, que a entidade divulgue emissões de atividade da sua cadeia toda de valor, que são o escopo 3. Ou seja, são aquelas que estão fora do controle da entidade, que estão associadas a consumidores, associadas a fornecedores, e que as companhias questionam muito a obrigatoriedade dessa informação, na medida que elas têm, talvez, menos acesso à informação, porque não é interna, né? Ou seja, depende de informações de terceiros, né? E até pelo próprio fato da companhia não conseguir colocar automaticamente as suas metas adotadas também a terceiros, né? Então, muitas empresas têm criticado a SEC nesse sentido, né? E a SEC tem acenado aí com uma certa flexibilidade, né, em relação a essa obrigação, isentando empresas de menor porte, requerendo somente de empresas acima de determinado valor de mercado, né? Enfim, empresas um pouco maiores. E, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto importante, porque a maioria esmagadora das emissões associadas a um negócio está no escopo 3, que são aquelas que você tem toda uma cadeia de produção, principalmente quando envolve manufatura, por exemplo, enfim, ou produtos industrializados, né? Então, acho que esses são os pontos mais interessantes aí que eu vejo em relação à SEC, aí tá já indo para o finalzinho. Acho que vale a pena falar um pouquinho da CVM também, com a Resolução 59, foi publicada no finzinho de 2021, né, tem em vigor já em 2023, em janeiro, e é resultado também de um processo de audiência pública que a CVM fez com o mercado no ano passado, e um pedido aí generalizado dos participantes do mercado de mais informações, especialmente no formulário de referência,
que é arquivado pelas empresas na CVM periodicamente, né? Muitas informações de âmbito social, o S do ESG, né, o que é positivo, que pelas críticas, né, nos outros frameworks é uma das letrinhas que às vezes fica um pouco de lado, né? A resolução da CVM ela pede, por exemplo, indicadores de diferença salarial, uma comparação do maior salário e a remuneração média, política de cargo e salário, o que a empresa faz sobre diversidade e inclusão, né? Indicação, por exemplo, de total de funcionários por gênero, por etnia, são alguns dos pontos solicitados por regulação da CVM. Na parte climática, tem uma certa proximidade também com o ISSB, porque ela também se baseou no TCFD, essa resolução da CVM, e alguns pontos também interessantes. A CVM ela adotou um modelo, né, que a gente chama de pratique ou explique, né? Ou seja, para cada item de informação que a CVM requer, se a entidade não prover essa informação do seu relatório, ela precisa explicar formalmente por escrito por que ela tomou essa decisão. Então, acho que isso na prática cria um incentivo aí para uma divulgação um pouco mais completa, né, beneficiando aí até a comparabilidade, né? Os investidores gostam muito de pegar informações iguais de empresas diferentes para olhar e avaliar, enfim, as diferenças entre essas empresas e tomar as decisões de alocação de recursos olhando para áreas diferentes, né? Então, bom, acho que é um pouco disso. A gente está num momento muito interessante para quem trabalha no reporte financeiro. É um momento que a gente está todo mundo no mesmo ponto, praticamente, né? As normatizações que vão vir. É um momento, inclusive, de participar do processo, né? O ISSB, que deixou as normas, né, publicadas, abertas para consulta até julho, ele tem um interesse enorme de receber comentários, qualquer um pode enviar comentários. A gente faz muito isso no Brasil, via associações de classe, membros da academia também, enfim, a própria pessoal da FPCAP também, da USP, costuma mandar algumas cartas de comentários e alguns assuntos junto com a Fundação FRS. Então, é um momento de participar da discussão, da opinião, e quem tiver interesse também, as mensagens ao ISSB e comentários podem ser feitos de forma individual. Existe um formulário no site da Fundação FRS, onde você pode individualmente mandar seus comentários. E em todas as interações que a gente tem com o pessoal do ISSB e do IASB, eles sempre falam bastante sobre isso, como é importante para eles receber comentários, visões, sugestões e opções. E só para fechar aqui, Pascoal, eu tinha feito aqui de maneira bem simples, um slide com uma comparação entre as normas. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Minha tela aparece? Você está no mudo, Pascoal, não sei se apareceu. Agora aparece sim. Eu fiz aqui um slide bem simples, né, com alguns aspectos das regulações, né, quando a gente fala do ISSB, da SEC e da CVM, que a gente falou um pouquinho mais a fundo, a natureza deles, algumas considerações interessantes sobre materialidade, por exemplo, a abordagem em geral, os requerimentos de divulgação que cada um coloca. Então, é informação bem detalhada, eu não vou passar por ela aqui, mas quem tiver interesse, eu acho que é bacana você começar a olhar sobre o prisma das diferentes normas e como elas estão endereçando alguns assuntos, né? Saindo daqui, eu vou deixar esse slide disponível no LinkedIn, acho que é mais fácil as pessoas me acharem, né? Mas também tem um e-mail aqui em cima, quem tiver interesse também manda uma mensagem para mim que eu posso, sem problema nenhum, compartilhar também. E acho que é isso, Pascoal. Fico à sua disposição e à disposição do pessoal que tiver comentários aí. Obrigado. Eu que agradeço, Patrick, excelente as colocações que você fez. Abordou de uma forma muito objetiva diversos pontos, né? E eu gostaria de abrir aí para quem quiser colocar algum ponto, alguma questão, uma dúvida, uma discordância, enfim, sinta à vontade para apresentar e pode levantar a mãozinha e a gente vai possibilitando que cada um fale, ou se quiser colocar a questão pelo bate-papo, também fique à vontade. Vou colocar. Colocar o Beleza. e-mail no chat, você pode colocar? Sim. Excelente. Enquanto as pessoas estão aí se posicionando, eu queria colocar uma questão que me parece bastante delicada e que você citou,
que é o fato de que a empresa, ao adotar um posicionamento ESG de uma forma mais explícita, ela acaba assumindo um passivo, né? Ela assume uma obrigação. E essa obrigação, ela pode, inclusive, impactar efetivamente as demonstrações contábeis financeiras. E, do ponto de vista legal, essa obrigação não necessariamente existe, né? Mas ela passa a ser assumida como tal para a empresa. Isso pode implicar, inclusive, em menor distribuição de dividendos, até assumir determinados riscos de posicionamento, de imagem, de uma forma muito mais explícita. E esse processo, né, apesar das iniciativas, por exemplo, o GRI já existe há bastante tempo, e as empresas vão lá e publicam, né? Por exemplo, nós tivemos uma banca recentemente, da Fabiana, que ela fez uma análise de aspectos relacionados à diversidade, com base nos dados que são colocados no GRI, ou seja, uma divulgação voluntária, né? E ela olhou só os dados relativos à diversidade. E de um grupo de empresas brasileiras e argentinas, para poder comparar, dada a proximidade, inclusive geográfica e até cultural em algumas questões, diferente de comparar Brasil com Europa ou com até Estados Unidos. Mas, ao observar isso, ela criou uma escala com base no que a literatura mostra, o que seria gestão de diversidade, né, e ações voltadas, ações afirmativas, né? E foi lá, e por incrível que pareça, a empresa que obteve a maior nota, ou seja, atendendo a todos aqueles requisitos, chegou numa nota 45. E várias empresas brasileiras, naquela escala, tiveram nota zero. Então, na hora que a gente... A média de 89 empresas que ela avaliou deu nota 12, a média, né? Então, quando você vê essa questão, e por quê? Porque não existe efetivamente uma demanda legal, e interessante observar também que a maior parte das ações que foram colocadas em termos de iniciativas no trabalho que ela percebeu eram de ações afirmativas, ou seja, que existiam cotas para serem cumpridas, né? Se não existissem essas cotas, aí o número seria pior ainda. Ah, sem dúvida. Então, dentro desse enfoque, como mobilizar? Você acha que sem que isso, de fato, passe por uma pressão econômica ou uma determinação legal, isso pega, Patrick? Eu acho assim Ah, que, de uma forma muito objetiva, né? Eu acho que tem um lado bacana, filosófico, e eu, particularmente, acho que deveríamos pensar assim, mas é assim que você vê que está acontecendo? Vai pegar, não vai pegar? assim, a primeira parte que é o contábil, né, o passivo, por exemplo, uma obrigação que não é legal, é construtiva. Contabilmente, uma premissa importante de um passivo é que ele existe, e isso dos princípios, né, do framework do FRS, o passivo ele existe independente das ações da entidade, senão ele não é um passivo. Se ele depende de alguma ação da entidade, se eu tenho a capacidade discricionária de evitar alguma coisa, eu não tenho um passivo. E aí você pensa, não, mas peraí, você pode ter uma obrigação construtiva. A obrigação construtiva que não é legal, até tenho a habilidade discricionária de evitar. Mas o raciocínio contábil é que, pela forma na qual a entidade se posicionou, pelas suas práticas e pelo seu histórico em determinado assunto, ela não tem uma capacidade real, não é praticável imaginar que ela não vai cumprir com aquela obrigação. Porque você já imbuiu nos terceiros uma expectativa válida de que você vai cumprir essa obrigação. Como você faz isso? Pô, se todo funcionário que é demitido da minha empresa, eu pago para ele 3 salários de rescisão como um presente, e eu faço isso há 10 anos, pô, o cara que vai ser demitido amanhã, ele já espera receber isso. Eu criei essa expectativa válida. Eu preciso fazer isso? Não. Mas eu tenho um passivo? Sim. No caso, por exemplo, da SG, eu acho que o melhor exemplo é a compensação de crédito de carbono, que acho que é o passivo mais comum que a gente tem. Como é que você avalia que você criou uma expectativa válida nos terceiros que você vai cumprir com essa obrigação? A comunicação, por exemplo, do CEO em uma entrevista, em um release é suficiente? Publicar no site
mas se ninguém da administração falar é suficiente? Você colocar numa nota de rodapé de jornal da segurança financeira é suficiente? Então, você tem aí uma base para julgamento enorme. Então, e quando você fala de empresas que se posicionam de forma mais clara e que têm um passivo, elas são, entre aspas, penalizadas, porque, de novo, você vai ter um custo. O custo do certificado de compensação de carbono, por exemplo, no último ano, ele mais que dobrou. Então, as empresas, por exemplo, que têm um passivo pela construtivo, pela compensação de emissões de carbono, elas incorreram num custo bem acima do projetado esse ano. Então, a companhia está sendo, de um lado, diria, correta, ou, enfim, está representando apropriadamente na contabilidade o que se espera a partir do seu posicionamento, mas ela também está sendo um pouco penalizada, né? Então, na medida que isso começa a virar uma obrigação legal, eu acho que isso é importante e acho que isso vai acontecer. As obrigações relacionadas ao clima, principalmente, vão ser obrigações legais, isso vai facilitar um pouco o discurso, né? E dentro do posicionamento das companhias, na medida que você comece a criar, principalmente empresa de capital aberto, né, e o trabalho da CVM, por exemplo, impor as divulgações do ISSB, você vai começar a obrigar as companhias a divulgar a informação de maneira apropriada e comparável. E aí facilita a tomar decisão por todos, porque você evita diversos problemas, como, por exemplo, aí os greenwashings, né, que a gente escuta, né, ou então aquele comitê de diversidade que é criado, mas que não reporta para ninguém. Aquela pessoa que foi representante de uma minoria, né, que foi colocada numa posição com um nome bonito, mas que não fala com o CEO. Você vê empresas, por exemplo, mudando métricas de bônus de executivos para métricas ESG, mas muitas das vezes empresas que têm resultados deficitários. Então, essa mudança de métrica é positiva para quem está sendo remunerado, porque se você tem, por exemplo, um EBITDA ruim e você troca a sua métrica de EBITDA por uma métrica de sustentabilidade, pô, ficou no controle de quem toma as decisões. Cria um comitê, contrata uma pessoa XYZ. Então, acho que na medida que a gente comece a ter uma legislação mais clara, com os requerimentos, né, e informacionais, a gente vai começar a deixar isso um pouco para trás. Eu acho que hoje a gente ainda tem muito greenwashing, a gente ainda tem muitas empresas que fazem uma coisa e praticam outra, isso acontece o tempo inteiro, tem várias histórias, né? Então, acho que o Brasil está no caminho certo. O Brasil tem participado muito dessas discussões. Nós temos representantes em todos os âmbitos, na Fundação IFRS. O Alexandre Broeder é um dos trustees, CFO do Itaú, e também é acadêmico, inclusive da FPCAF, eu creio. Acho que ele também foi da FPCAF, né? E temos, o CPC tem tentado ajudar na representatividade do Brasil, indicando membros para o ISSB, então eu acho que a gente está bem representado na discussão. Excelente. Eu vou tentar juntar aqui algumas perguntas de uma forma mais objetiva para você poder colocar. De alguma forma você já colocou isso, mas seria a sua percepção como isso está avançando em termos de Brasil, né, em termos de adoção dessas políticas, dessas métricas, desse processo de divulgação, né? A contabilidade, ela está se envolvendo efetivamente dentro desse papel? Qual seria o papel da contabilidade nas empresas que estão iniciando com isso? É a contabilidade que deveria ser líder desse processo, né? Enfim, e aqui nós temos estabelecimento de metodologia própria de mensuração de ativos e de passivos, né? Como utilizar isso, né? Sobretudo porque existem muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre a possibilidade de fazer isso ou não. Temos mais Acho que perguntas aqui ainda. eu vou tentar somar. Eu acho que no Brasil, primeiro, assim, a própria resolução 59 da CVM ela é muito positiva, ela já é vigente em 2023, e 2023 é daqui a pouco, né? O período é curto, né? Então, em janeiro de 2023, o próprio formulário de referência já vai trazer informações importantes, e um ponto interessante da regulamentação da CVM é que ela é quase que um checklist. Então, vai ficar fácil você botar lado a lado informações e comparar empresas. Então, óbvio que você sempre depende da qualidade da informação. Isso em qualquer reporte, seja contábil ou não, a informação ela tem valor de acordo com a sua qualidade e a sua relevância, né? Então, acho que no Brasil a resolução da CVM vai ser muito positiva, né? Vai ajudar muito. A gente já tem uma experiência boa com o relato integrado. E quanto ao ISSB, acho que é aquilo que eu falei, né? A gente depende um pouco de qual vai ser o processo normativo para estabelecer. Se for algo voltado à legislação e trâmite no Congresso, eu imagino que a gente vai ter
um pouco mais de dificuldade. Falando sobre a parte contábil, assim, é importante que não tenha uma separação muito grande, né? Acho que a tendência é que as empresas tenham uma área de sustentabilidade cada vez mais forte, que esteja acompanhando essas discussões, mas o pessoal do reporte, da contabilidade, principalmente, eles têm maior experiência no reporte, na comunicação, o pessoal também de relacionamento com investidores, né, os profissionais de RI. Então, acho que vai ser muito importante que você tenha uma atuação colaborativa entre todos, né, nesse caso. Informações mais detalhadas, técnicas, equipes mais voltadas a temas de sustentabilidade vão ter. Informações mais voltadas, por exemplo, ao que é material no reporte, a comunicação com investidores, as necessidades dos reguladores, vão estar provavelmente com o pessoal de RI, contabilidade e reporte. Então, o que eu tenho visto que tem funcionado um pouco melhor são equipes multidisciplinares, né, dentro das empresas em relação a esse tema, né? Gente, eu gostaria de colocar em último momento uma questão que a Tatiana colocou, e lamento não temos tempo para abordar outras questões até que podem ter sido colocadas e não abordadas por mim, até por uma questão de limitação de tempo, mas a Tatiana, ela coloca um aspecto que eu acho bastante importante para fazer um fechamento aí da nossa conversa, que é a sua formação em contabilidade, né, Patrícia? Então, olhando esse contexto, né, falar um pouquinho desse perfil do contador que está sendo requerido, né? Quer dizer, é uma mudança de visão bastante grande, né? Já começou isso com o próprio IFRS e cada vez mais você tem mudanças de negócios, demandas, sejam elas do ponto de vista social, do ponto de vista da sustentabilidade econômica e da própria natureza, né? Então, gostaria que você fizesse um fechamento a respeito disso. Muito bem colocado, Pascoal. E a contabilidade é interessante porque todo ano a gente recebe as notícias que a nossa profissão vai acabar, né? Está sempre nas listas das profissões que vão sumir. E cada ano que vem a gente vai descobrindo assuntos novos aí em que o contador se envolve e a relevância da a nossa participação no processo, né? E a profissão, ela evolui muito. A profissão hoje ela é muito diferente do que era no passado, enfim. E isso eu vejo como positivo. A gente vai ganhando em relevância e em participação em diversos grupos, né? A gente não está mais fechado na contabilidade. A gente participa da governança, a gente participa do reporte, a gente participa das discussões com investidores. E quando a gente fala da contabilidade hoje em dia, vocês devem ter percebido, a gente falou a palavra princípios várias vezes. E o que o princípio traz? O princípio traz julgamento, análise, interpretação. Eu brinco com alguns amigos que a minha próxima formação vai ser filosofia. E quando você analisa, por exemplo, as IFRS, e muitas das vezes você se pega tentando interpretar e entender o pensamento contábil que o board se envolveu, o que ficou nas entrelinhas que você pode considerar. Existem questões que não são claras dentro do IFRS e que as companhias elas fazem julgamentos e tomam decisões com base nesses julgamentos. E, ao mesmo tempo que você faz essas interpretações e você faz análises, né, que vão para o ponto de vista contábil também, a gente tem que sempre lembrar também do princípio básico da contabilidade, que a contabilidade ela não toma decisão. A contabilidade não escolhe. Nenhuma operação, nenhuma fábrica fecha por causa da contabilidade, nenhuma pessoa mandada embora por causa da contabilidade, nenhuma reestruturação acontece por causa da contabilidade. A contabilidade ela reflete as transações e os eventos em determinado momento em números e registros contábeis e demonstrações financeiras. Então, esse papel do contador na interpretação e nos julgamentos associados ao que vai virar o reporte financeiro, associada à isenção que você tem nesse processo, de efetivamente refletir a essência fidedigna das transações e das operações em determinado período, eu acho que é muito importante. E isso tem trazido uma relevância grande para o contador. A gente vê o contador participando das discussões com o C-Level, a gente participa de discussões com investidores, eu recebo, às vezes, e-mails e comunicações de investidores querendo entender divulgações contábeis que nós fazemos das demonstrações financeiras. E nós fazemos, porque isso tem valor. Então, eu acho que a gente está numa posição única, particularmente falando, principalmente em relação ao tema ESG, e é uma oportunidade muito, muito boa e muito importante também para a gente angariar conhecimento e para a gente aumentar também o nosso raio de atuação, né? Acho que para o profissional de contabilidade é um momento muito interessante. Patrick, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, a você compartilhar conosco
seu conhecimento e a efervescência que você está vivendo sobre esse tema, né? Também agradeço a todos os participantes, né, desse nosso evento. Em breve será disponibilizado o link desse webinar para que vocês possam passar para alguns conhecidos ou voltar a acessar e como possibilidade também de contatar o próprio Patrick para esclarecer alguma dúvida, né? Outra questão que é importante, e acho que nesse sentido fazer só um gancho, né? O pensamento crítico, a formação, a capacidade de se posicionar de forma diferenciada, enxergar a realidade é fundamental. Então, considerem sempre a possibilidade de aprimorar a sua formação e desenvolver isso por meio de cursos, por meio de um mestrado, por meio de um doutorado, e isso vai fazer diferença para vocês, para as empresas e para a sociedade como um todo. Foi um grande prazer estar com vocês. Sucesso a todos, muito obrigado. E mais uma vez, um grande abraço. Muito obrigado, Patrick. Obrigado a vocês, um grande abraço. Obrigado, até mais.